É muito comum quando conversamos com as pessoas nas empresas que a comunicação não vai bem, pouco transparente ou até incoerente. Será que a causa do problema é a comunicação em si? Ou pode estar na cultura, na alta gestão, em certas lideranças ou também na falta de estratégia? Para discutir esse tema, temos hoje um convidado super especial, amigo e parceiro de longa data, o Maurício Talão, conhecido pelos íntimos como Talão. Talão ele é cofundador de uma das maiores agências do país, a Clima Comunicação, tem 24 anos de experiência em comunicação interna, cultura organizacional e marca empregadora. É especialista em comunicação estratégica pela PUC do Paraná e trabalha ajudando grandes empresas a conectar estratégia de negócio, cultura de pessoas por meio da comunicação. Ao longo da carreira, tem se dedicado especialmente a um tema: como transformar comunicação interna em algo que realmente gere impacto e resultado para as organizações. Fica aí com a gente, logo depois da vinheta a gente volta. Então, Talão, seja muito bem-vindo ao Muito nosso episódio obrigado. hoje. Feliz demais em estar aqui com vocês, Ei. assim, pessoas tão queridas que eu gosto tanto aqui, Júlio e Lari, obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre comunicação interna. Você sabe que você estava apresentando ali, e aí 24 anos, eu falei, rapaz, Tá ele vai ficando velho, fazer hein? isso, cara. Pesou, né? Pois Pesa, é. pesa. Daí eu lembrei realmente, começamos em 26, É que né? começou tinha Então, 13 anos de eu idade, né? tinha, praticamente, eu pulei o segundo grau, fui trabalhar direto ali como menor aprendiz ali, né? Em Aham, comunicação interna, mas em 2002, cara, desde 2002 essa função de comunicação interna, né? E muita imagino, coisa aconteceu de lá pra cá, cara, muita coisa, imagino. cara. A gente se conheceu em 2008, né, Talão? 2008, né? Cara, 18 anos também, né, Talão? É Poxa, tempo, né? é tempo, né? É Que tempo. legal, que Que legal. legal. E hoje, Talão, você aí nas andanças de comunicação, de que você vê, o que que você vê hoje que é os maiores desafios da questão da comunicação interna, vamos falar assim, né? Sim, Ou até do tema comunicação. sim. Até tem um chavão, né, que diz que quando um consultor quer fazer um papel de importante nas empresas, basta ele chegar, dar uma volta na empresa e dizer que essa empresa tem um problema de comunicação. Comunicação. Mas parece que a comunicação a gente trata como se ela fosse a causa e não um dos motivos de uma possível causa. Sim. E na tua opinião, onde começam as causas do problema da comunicação que você trabalha? Olha, são alguns anos olhando já a comunicação interna, falando na minha área em específico, né, comunicação interna. A gente trabalha com grandes empresas, grandes marcas e ambientes complexos, né? Eu digo que o nosso core é sempre trabalhar com ambientes complexos de comunicação interna. Eu vou falar para você que um dos problemas, acho que talvez aqui é o que sai nas pesquisas, é o que sai mais em evidência. A gente sempre tem algumas coisas que são um pouquinho chave de mostrar valor, que a gente pode falar isso um pouquinho para frente, mas mostrar valor, para mensurar. Mas comunicação e liderança é um aspecto muito crítico. Então, quando você entra quando um consultor ele pode entrar no Game, se ele quiser acertar em cheio e falar assim, olha, estamos com um problema de comunicação, possivelmente ele vai acertar, porque a comunicação hoje, quando a gente está falando de ponta, ela está muito pautada com liderança, e a comunicação de liderança ainda é muito falha. Uhum. A gente tem muitos líderes hoje que eles acabam virando, falando agora no aspecto de comunicação bem de operação mesmo, né? A Uhum. gente tem líderes que acabam sendo muito bons tecnicamente no que eles fazem, na função, são promovidos à liderança, são analistas ou operadores que acabam sendo promovidos à liderança, e essa liderança ela não tem nada de gestão de pessoas. E aí, como Uhum. é que você ensina essas pessoas a se comunicarem com os seus liderados, né? E aí é que está um grande ponto não é só comunicação interna, não é a comunicação da pessoa, do líder. Uhum. Então, acabam colocando a responsabilidade sobre a Uhum. comunicação da empresa em uma área de comunicação interna, mas no fim das contas a área de comunicação interna é só um pedaço de um ecossistema gigante de comunicação que a empresa precisa trabalhar e promover com seus liderados e tudo mais. Então, eu falo que hoje o grande problema, onde é que a gente tá, o maior gargalo, eu acho que com certeza absoluta tá na liderança, cara. E tá na média liderança ainda. Não é nem a liderança lá em cima. Porque às Uhum. vezes a liderança lá em cima até faz um papel de comunicação, mas a média liderança é que é o problema. Que tá ali no dia a dia Que mesmo tá com a no dia a turma, né? dia. Que É, tá no dia a na dia. linha de frente, né? É. Eles ficam numa situação, às vezes, difícil porque a gente também, às vezes, bate na liderança, assim, na média, mas a gente sente que, às vezes, eles não sabem também o que comunicar. Eu não sei, até jogar para vocês aqui, me parece que, além disso que você trouxe, de que liderança tem um preparo de gestão de pessoas, me parece que tem um certo medo também do que falar. Não sei se é o medo a palavra, mas uma dúvida do que dizer, o que não dizer. Parece que os líderes, falando da média liderança, mas aqui não é uma certeza, jogando uma pergunta para vocês. Parece que esse líder ele precisaria garantir para um nível de cima se ele pode falar aquilo. É, Eu não sei, nos meus anos de RH eu também é, senti isso. O que vocês veem? Alguma coisa assim desdobrando mais o nível do porquê que esse é. líder não comunica? Às vezes a liderança que está lá embaixo, eles não têm nem as ferramentas necessárias para comunicar, né? A gente está falando de estratégia, às vezes, o propósito, vamos lá.
lado? Por que o colaborador está trabalhando ali? Como que ele vai ele estar mais conectado com os objetivos da empresa e tudo mais? Mas às vezes a própria liderança não sabe. E o chefe dele em cima, ele não faz questão de repassar. Ou repassa de um mau jeito. E aí cabe à área de comunicação interna fazer isso. Então, os famosos toolkits de comunicação. É quando você olha, você tem que preparar um toolkit de comunicação para o líder embaixo conseguir, pelo menos, saber o mínimo possível. Porque, no fim das contas, o colaborador que está na ponta, a fonte oficial não é a comunicação interna, é o líder dele. Ele vai chegar e vai conversar com o líder dele. Eu falei, e aí, o que é esse negócio que estão falando aqui? Se o cara não sabe, eu falei, a credibilidade disso tudo vai por água abaixo. Eu acho que falta o preparo, mas não só de skill, a gente está falando de soft skills, de comunicação, de você repassar a mensagem, mas falta também aquela parte de o que eu posso comunicar e como está chegando para mim. Porque, às vezes, essa liderança ela é ignorada. E ela entra no bolo, acaba entrando no bolo como um todo de comunicação interna. Então, a área de comunicação interna tem uma campanha lá de estratégia 2030, 2030. Então a área de comunicação interna vai lá, prepara uma campanha lá e joga para baixo. E joga para todo mundo lá, assim. Você tem, por mais personalizado que seja a comunicação, por mais, olha, para cá a gente vai falar desse jeito, para cá a gente vai usar esse tom de voz, para liderança a gente vai fazer assim, o canal de comunicação que a gente vai usar para o líder vai ser tal aqui, para o chão de fábrica vai ser outro. Por mais que isso seja personalizado, nada é tão eficiente quanto um líder falando face a face. É a mesma coisa de você discutindo política, você ouvindo a política na TV, ou jornal, ou ouvindo podcast, e a outra você sentar com um consultor lá, ou com alguém que entende muito de política, ele vai te explicar exatamente o que está acontecendo no Oriente Médio. É muito diferente. Então, a absorção da informação, quando você está no face a face, ela é muito maior do que quando você está no massivo, que a comunicação interna faz massivo, né? Então, a gente tem esse problema de não estamos preparando a nossa liderança para serem comunicadoras, nem no soft skill e nem também no que eles precisam comunicar. E aí, como é que você faz chegar à comunicação? Como é que você faz querer que a pessoa lá embaixo entenda o que ela está fazendo, ou o que se espera dela, se nem o líder consegue levar isso para frente, né? Nossa, que interessante. Quando a gente pensa na gestão remota, tinha antes da pandemia, mas depois muito mais, né? Ou híbrido ou 100% remoto. Você sentiu algum impacto na comunicação interna? Demais. Eu conto que antes da pandemia, né? Antes do advento da pandemia aqui, né? Advento da pandemia, a comunicação interna era uma. A comunicação interna estava lá, ela fazia a entrega do bombom, da flor do Dia da Mulher. Enfim, aquilo que eu não vamos julgar aqui, porque eu acho que é tudo um processo de amadurecimento. De amadurecimento, exatamente, de maturidade, assim, olha, passamos por essa fase. A gente mesmo, quando olha para trás, eu pelo menos falando de mim, tá? Eu fiz coisas em RH que hoje eu penso assim, meu Deus, como é que eu sugeri esse negócio? Vergonha. Que vergonha, mas é maturidade. É maturidade, você vai passando e ok. E existem empresas que estão ainda na fase de entregar a rosa, entregar o bombom, entregar o talento, você é o nosso talento. Esse é um clássico. É um prestígio ter você aqui com a gente. Existe ainda que tem, mas a comunicação interna era vista, eu falava que ela não sentava na mesa que ela senta hoje. Ela sentava numa mesa um pouquinho mais distante aqui, um pouquinho do lado aqui. Aí de repente foi todo mundo para casa. Todo mundo assim, março de 2020, e de repente fecha tudo, vai todo mundo para casa. Aquela mesa que o colaborador estava trabalhando, aquele computador que ele levou, todo mundo incerto, vai ser 15 dias, 20 dias, aquilo virou meses, anos. Aquela mesa que ele tá, aquela cadeira que ele sentava na cadeira de jantar dele, dura, ruim, que, pô, para jantar é ótimo, agora para trabalhar 8 horas. A empresa, a cultura da empresa, ela mudou drasticamente. E de repente aquela mesa, aquela cadeira fazia parte do escritório dele, do dia a dia dele. E aí a gente entra também no aspecto de a comunicação olhou e falou assim, e agora, como é que a gente faz esse cara saber que ele tá trabalhando na nossa empresa? Que a gente tá ainda numa cultura única aqui, a gente tá todo mundo querendo remar para esse lado. E aí eles olharam, pô, tem pessoal da comunicação interna aqui, vem cá, a comunicação interna. E aí eu falo que é aí que a comunicação interna começou a ganhar relevância e começar a ganhar mais poder. Então ganhou equipe, ganhou recurso, ganhou dinheiro, porque a gente precisava conectar essas pessoas que estavam em casa com a empresa ainda assim. Mas ainda assim, a gente tem, voltando no aspecto de liderança, você entra, de repente tá todo mundo em casa, para quem estava, obviamente, no administrativo, você olha sempre como é que você faz a gestão dessas pessoas. E a comunicação dessas pessoas, aí eu acho que veio muito mais, pelo menos o que a gente sentiu muito mais reunião online, acaba desgastando, reunião para tudo, para tudo. Mais cansativa, né? Muito mais cansativo, muito mais cansativo. Aquela liderança, aquela presença que às vezes no presencial é mais fácil, de você olhar, saber se está bem, se não está, você vai marcar uma reunião, vai marcar uma agenda e tudo mais. Então, a comunicação ficou um pouco mais direta, de líder com liderado. Eu acredito que sim, eu acredito que houve uma proximidade, mas não a proximidade necessária para que você sinta assim, a vontade de olhar para o teu líder e conversar com ele, trocar com ele, assim, puxa, tô com uma dúvida ali, cara, o que pegou ali, naquele dia ali, assim, eu senti aquilo ali, você já fica, pô, eu vou ter que marcar uma reunião para falar com o meu líder, e aí você acaba tendo uma barreira de você não querer conversar sobre essas coisas com o líder. No momento que você tá na tua casa, você vai entrar numa reunião, tá tudo bem, 1 a 1 aqui, tá tudo bem, como é que tá a vida? Não, tudo certo e tal, eu trabalho aqui, a meta ali e tal, isso é muito mais objetivo, né? E perdeu isso, e aí eu acho que com pandemia a gente deu uma quebra muito grande nessa aproximação de líder e liderado, cara. Claro que no chão de fábrica continua, porque a fábrica continuou existindo e tal, mas o que tá por trás, tá muitas vezes orquestrando tudo isso, sentiu muito esse impacto, cara. Muito, muito, muito.
E tem alguma lição aprendida que dê para usar hoje daquela época? Tem muita coisa, eu acho que muita coisa melhorou, teve muita coisa que melhorou, a velocidade mudou. Quando a gente fala em comunicação interna, digitalização, acho que foi uma das principais frentes que a gente teve. Eu acho que a preocupação com apresentar resultados também, acho que foi com muita evidência. Hoje a comunicação interna ela é cobrada por resultados, né, de apresentar, né, ligar, eu falei, o que você está fazendo, qual é o resultado que você está dando, né? Essa cobrança, ela acabou impulsionando, na verdade, o crescimento diário. Então, eu acho que muita coisa veio para melhor, a gente consegue dizer que veio para melhor, assim, a gente teve algumas perdas aqui no meio, aqui, de aspectos culturais, de você juntar. Agora, a gente está num modelo, numa fase que é híbrido, né? Não é só... Tem gente que trabalha 100% remoto ainda, tem gente que trabalha no híbrido, tem gente que está 100% presencial. Como é que você faz tudo isso funcionar? Isso é um duro aprendizado que você vai ter que... Cultura a cultura, você vai vendo como é que vai funcionando aqui. Mas eu acho que teve bons crescimentos por conta de pandemia, pelo menos para a área de comunicação interna, né? E agora acho que é começar a virar um pouquinho a página e começar a falar um pouquinho mais de resultado e mostrar resultados, né? Que é o que Muito tá bom. precisando. Interessante. Muito bom. E até pegando então o teu gancho, né? O que você vê hoje que é mais desafiador ou que é maior dificuldade das áreas de comunicação interna em geral, nas empresas? Às vezes a área de comunicação interna está conectada ao RH, às vezes está dentro debaixo da mesma diretoria, às vezes estão em diretorias separadas, mas é comum às vezes estarem no mesmo guarda-chuva de gente de cultura, Na maior parte. né? Na maior parte, né? Mas o que você vê de mais dificuldade hoje de transformar realmente o investimento em comunicação interna em resultado estratégico para defender por esse board? Por que você está me dando tudo isso de dinheiro? O que você está vendo hoje de mais difícil? E até se quiser emendar, né? Que conselho você daria, né? Para quem tá querendo, puxa, eu quero usar mais a comunicação interna, mas eu não sei como. Eu faço uma analogia muito com a área de marketing, quando a gente está falando de comunicação interna, né? O marketing é o primo rico, né? Uhum. Às vezes a comunicação interna está ligada no marketing, Isso. em alguns casos, eu acho que tem bastante casos que são ligados ao marketing, áreas que são ligadas ao marketing, mas a maior parte realmente no RH e em pessoas. E aí eu faço a analogia a comparação com o primo rico e o primo pobre. A comunicação interna é um primo pobre. Caraca, eu achava que a comunicação interna nos dias atuais era o primo rico. Não é. O marketing é o detentor do dinheiro ainda. Por quê? Aí eu acho que a gente entra no aspecto de provar e comprovar resultado. O marketing comprova resultado. O CEO dá 1 milhão de verba, 100 mil de verba para uma ação, para uma campanha, ele vai falar assim, olha, aqui eu vou ter, com esse valor aqui eu consigo atingir tantas pessoas, eu consigo tanto de engajamento, isso aqui que se converte em tanto de venda. A gente consegue rastrear. E é tudo muito rastreável, né? Porque as plataformas são as mesmas. Quando a gente está falando do digital, a gente o Instagram é o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, o YouTube, o vídeo, os números são todos padronizados. Quando a gente entra na comunicação interna, eles dão lá 100 mil para uma campanha, e aí você vai comprovar resultado como? Você vai falar o quê? Assim, não, você tem 100 mil reais aqui para essa campanha de segurança aqui para você fazer dentro o que você espera? Como é que você vai comprovar resultado? A comunicação interna vai voltar com, olha, eu fiz 50 peças, eu fiz 2 palestras, eu tive 50% de abertura do e-mail, e aí o CEO se leva, vai olhar e fala assim, tá, mas o que isso me ajuda a mover o ponteiro? No final das contas, né? Onde que isso está me auxiliando a mover o ponteiro aqui? Se eu tenho que hoje aumentar meu EBITDA, e para aumentar meu EBITDA eu preciso reduzir minha eficiência operacional, o que você está fazendo para ajudar nisso daqui, assim? E aí o Alexandre, o nosso CEO, na Clima, ele dá a definição mais simples possível do EBITDA quando ele precisa explicar para o pessoal, assim, cara, EBITDA, você tem que vender mais, gerar mais receita e gastar menos. É isso aqui que vai dar o EBITDA. Então, assim, traga mais dinheiro e gaste menos dinheiro. Desse jeito aqui que você vai algum dos dois tem que mexer. Algum dos dois tem que mexer. A comunicação, o marketing mexe aqui no trazer o dinheiro. O marketing traz o dinheiro. E é o que eu falo, é o que a gente hoje briga bastante, e a comunicação interna? A comunicação interna não vai trazer o cliente. Ela não tem esse poder. Indiretamente pode até ter, mas ela não tem esse poder de trazer o cliente para cá, assim, de anunciei, voltou, tantas pessoas clicaram e compraram. Mas ela tem um poder de você conseguir salvar o dinheiro, de não gastar tanto dinheiro. Então, e aí salvar o dinheiro, a gente está falando de uma redução do absenteísmo, uma redução do turnover, de começar a linkar uma coisa com a outra. Então, o problema para mim, hoje, quando você entra numa área, por mais independente se ela está no RH, se ela está no marketing, quando você olha a comunicação interna, ela está trabalhando para entregar peças, para entregar campanhas, para entregar comunicados, e ela não está olhando o porquê que ela está fazendo isso, ou não está conseguindo conectar os objetivos. Se a empresa tem um resultado, eu preciso aumentar em 8% o meu EBITDA, depois eu preciso melhorar a minha eficiência operacional, ou fazer as pessoas ficarem mais tempo aqui, você vai olhar assim, turnover, eu falei assim, como é que eu reduzo o turnover aqui? Pode ter N frentes. E assim, então, de repente, a gente pode olhar vamos colocar um exemplo bem simples, absenteísmo. Poxa,
absenteísmo, como é que eu reduzo o meu absenteísmo aqui? Você vai olhar, porra, segurança. Pensando numa planta fabril, né? Segurança. O pessoal não pode se afastar. A gente tem que tomar cuidado com acidentes de trabalho. A comunicação interna consegue ajudar aí. Em fazer essas pessoas terem uma consciência de usar a luva, de usar o EPI, de tomar a vacina. Porque quando o RH, eu brinco que quando o RH tá lá gastando centenas de milhares de reais numa vacina, ele não tá fazendo isso só porque ele quer que as pessoas, que a empresa é uma empresa super legal, que as pessoas... Não, ele tá preocupado com o absenteísmo dele, com a produtividade dele, porque isso é custo também. E se essa pessoa ela não se afasta por uma doença respiratória, no período porque ela tomou a vacina, cara, é um ponto gigantesco aqui para RH, para a empresa. Então eu vou ter essas pessoas não vão se afastar tanto, né? E a comunicação interna faz o quê? Ela trabalha ali numa campanha, só que ela não consegue conectar, de entender que eu vou trabalhar uma campanha de segurança porque eu preciso reduzir o meu turnover, ou reduzir o meu absenteísmo, desculpa, reduzir o meu absenteísmo. Eu vou trabalhar uma campanha de segurança, trabalhar uma subcampanha de vacinação, porque com isso daqui eu vou ter menos afastamentos aqui por doenças respiratórias e a gente vai produzir mais. E aí o que está faltando? Está faltando esses links de a área entender que pegar um baseline. Quantas pessoas se afastaram no ano passado? Quantas pessoas pelo CID de doenças respiratórias? Falei, então tá, vamos fazer a campanha de comunicação, vamos ver quantas pessoas se engajaram, e aí sim, quantos cliques você teve, quantos views, quantas pessoas foram no evento, quantas pessoas tomaram a picada, mas a picada não é hoje para quê? A comunicação falou, olha, 90% se vacinaram, tá aqui a nossa métrica de sucesso. Não é, a métrica de sucesso é quantas pessoas conseguiram trabalhar sem se afastar por doenças respiratórias. Quanto e você pega esse isso, absenteísmo, né? você pega isso daqui, você junta isso daqui, você tem um valor. Falei, quanto custa esses 10% a menos? Custa não sei quantos centenas, milhões de reais aqui. Falei assim, olha, então aqui, por essa campanha ter sido executada, as pessoas foram se vacinar, por elas terem sido vacinadas, a gente economizou tanto em não absenteísmo, digamos assim, não faltas de trabalho, né? E é isso aqui é que você vai calcular o teu ROI. Então, o marketing faz isso muito bem. A comunicação interna não tem essa visão. Para eles ainda a gente tá caminhando para lá, mas para eles ainda tá no... olha, a campanha ficou linda, cara, ficou bonita, né? O pessoal gostou das crianças na foto aqui, olha, filho dos colaboradores e tal. Para eles recebem os elogios, e aí chega na hora do C-Level olhar, do board olhar e fala assim: o que fizeram? Aí você olha, eu fiz tudo isso de campanha, tá? E o que isso gerou? Eles não conseguem linkar uma coisa com a outra. Exato. Tem uma questão, né, social, claro, da empresa. Acho que a empresa contribuir com a comunidade toda é importante. Mas é o que eu falo, no mundo capitalista, e eu não vou discutir aqui se ele está certo ou está errado, é o mundo que a gente vive, capitalista. O board, eu falo, né, ele está sendo cobrado quase o tempo inteiro por dinheiro, por resultado, por EBITDA. Se esse board é contratado, se é um conselho contratado, ou se ele é o próprio dono. Então, é muito difícil você não falar financeiramente com eles, né? Então, isso é importante. E como a comunicação entra nesse ponto, né? Eu vejo, a gente acompanha hoje as pesquisas, de como essa parte da comunicação, o ruído da comunicação, não às vezes da comunicação interna, que é a apoiadora da comunicação, mas falou bem o líder, né? Ela acaba impactando bastante na cultura da empresa e tudo mais. A gente até traz aqui sempre a gente traz gosta de trazer, né, uma pesquisa desses pontos que a gente trabalha, né? Olha só que interessante. Aquela grande consultoria, a Gallup, mostrou que em 2025, né, 29% dos empregados dizem faltar comunicação clara, honesta e consistente de liderança. Na verdade, trazendo que a incoerência, quando não está claro, nem o líder sabe, como você falou no início, o que comunicar, gera esse problema, né? E aí tem uma outra fonte também aqui, da Steph Base, né, que é uma das maiores também consultorias do mundo de comunicação. Ele fala que no estudo internacional da Steph Base com a YouGov, que é uma empresa, uma grande empresa americana, mostrou que 63% dos empregados dizem, olha só, que a má comunicação contribui para a busca por um novo emprego. Então, só que tem que conectar com a estratégia. Né? E você acha que eles estão falando de uma conexão da área de comunicação interna que não está fazendo um comunicado bonito? Não é. No final não é. Eu sempre falo que dentro de uma cultura existem várias subculturas que criam essa cultura como um todo, né? Dentro de uma empresa, você tem uma área financeira, uma área de TI, uma área de operação, uma área de RH, de recursos humanos. Cada uma dessas áreas, os líderes de cada uma dessas áreas fazem uma subcultura. Então você pode ter uma empresa que a área de comunicação interna, ela está comunicando, olha, criou-se um EVP lindo, maravilhoso, bonito aqui, assim, a gente tem aqui, ó, todo o nosso código de cultura, cara, é bonito, as fotos colaboradoras, tá tudo lindo. Mas a comunicação interna, ela desce isso para baixo de uma forma massiva. De, olha, gente, aqui esses são os nossos valores, os nossos comportamentos, as nossas competências, é como a gente gostaria que todos trabalhassem e tal. Mas aí você tem uma subcultura lá numa área, sei lá, uma área de TI, ou uma área de engenharia, que o cara tá trabalhando lá, ele não tá, ele olha e fala, tá, beleza, essas coisas aqui, né? Faz as coisas do RH, lá vem as coisas do RH, né? Essas bobagens do RH. E aí eles olham, e no dia dele ele tá pressionando a equipe, ele tá sendo um gestor muito dos anos 90, que a gente chama. Hardcore. Bem radical. Então, o colaborador que às vezes pode estar lá na área financeira, que tem um gestor super legal, na hora que você pergunta como é que ele tá, como é que é a cultura da empresa, ele vai falar, porra, é incrível, cara. Porra, meu gestor, faço isso, faço aquilo, cara, porra, é um ambiente legal. Aí se você faz a mesma pergunta na mesma empresa, que desce 2 andares da área de engenharia, o cara fala, porra, cara,
pressão, tem que trabalhar até tarde, tem que virar à noite, tem que não sei o quê, meu líder não me apoia, cara, só querem meu couro aqui, assim. Então, você olha assim, então eu não duvido que aí a gente tá falando de falta de comunicação, porque a gente tá falando de volta no cerne da liderança. O que faz uma empresa ser boa ou não é o líder que você está. Às vezes você tem empresas que são horríveis no modo de pensar, até do CEO, mas o diretor, o gerente é muito... Cara é muito humano, é muito, porra, ele valoriza, ele incentiva, e as pessoas ficam pelo líder, né? Exato. Elas vão ficar pelo líder, né? Mas é claro que também a gente não pode só focar ali na média liderança, na gerência, na coordenação, a gente tem que olhar o todo. E aí, na liderança como toda, a cultura da comunicação como todo, parte lá de cima, né? Como é que é? A escada não se lava de baixo para cima, de cima para baixo, né? Você lava o primeiro degrau em cima. Primeiro você vai descendo, né? Então, é claro que a gente tem que olhar também a liderança em cima como sendo a principal responsável por pelo menos fomentar. Se o líder aqui em cima, você leva, ele não é a pessoa mais comunicadora, o que é uma pessoa muito mais focada para negócio, ele não é tanto humano, mas que pelo menos ele fomente esse ambiente para os líderes embaixo, né? Para que consiga acontecer isso. Então, eu não duvido que, não lembro o percentual aí, mas que a gente tem algumas pessoas aqui que elas saem por falta de comunicação mesmo, por falta de clareza aqui mesmo. Incoerência, né? Eu acho que é o tema até do nosso podcast, que é além do discurso, pensado nisso. Porque às vezes até talvez bem intencionado a comunicação interna da empresa, eu não estou falando da área de comunicação interna, estou falando da comunicação dentro da empresa, às vezes intencionada. Só que aí fica um discurso que não tem a ver com a prática. E aí que é o pior, né? Que é o que as pessoas acabam saindo. Aí é esse ponto que a gente estava falando de, porra, é lindo, maravilhoso, olha aqui, ó, bonito aqui a nossa cultura, o nosso... O chocolate e talento não fecha com o dia a dia, né? Fecha. E você falou até uma coisa interessante, que no final é usar dados, né? A gente tem batido bastante nessa tecla porque quando a gente às vezes olha um todo, a média é muito perigosa, né? Eu falo, mas o nosso turnover é bom. O problema é que às vezes o turnover da média geral é bom, mas pode ter uma área que esteja ruim e consumindo, drenando o resultado. E para a gente fechar nossa conversa, tá, o que você, então, diria assim, que conselho prático? Amanhã, né, as pessoas que estão nos ouvindo amanhã querem começar a atuar com uma comunicação interna, que realmente seja estratégica e que realmente faça resultado e possa mensurar. Por onde você diria que para começar amanhã? A primeira coisa que eu ia falar é se essa área ela não está sentada numa diretoria, ela não está sentada numa área de diretoria que seja estratégica, que ela vá buscar qual é a estratégia do negócio. Obrigatoriamente, uma área de comunicação interna, ela precisa estar conectada aos objetivos do negócio. Aquilo que a gente estava falando sobre EBITDA, é muito longe eu achar que eu vou mudar o EBITDA, mas aí você tem que ter o poder de você começar a desdobrar isso daqui para entender onde é que você está inserido, até o momento onde você está inserido, para pelo menos ter um rastro, né? De você ter o lastro, né? De saber que essa ação que você está fazendo, ela está conectada a um objetivo da empresa, ela está contribuindo para um objetivo da empresa. Então, a primeira coisa que eu falaria é, olha qual é o objetivo da empresa e cria um propósito para a tua área que ela esteja conectada com o que a empresa espera. Porque na hora da briga lá, da demissão em massa, eles vão olhar e falar assim, não, esse pessoal da comunicação interna tá ajudando muito, cara. Do que não, o que esses caras estão fazendo, entregando bombom? Aí não vai sobrar muito. Legal, muito bom, muito bom. Muito Obrigado, Talão, pela participação, muito legal o nosso bate-papo, tá? Muitos insights, né? Grandes insights. E fica o convite também para outras vezes a gente Obrigado. bater esse papo. Eu já tenho várias perguntas pro próximo. Né? Se deixar, a gente vai embora. Uma pena que tem pouco tempo, né? E a gente acaba fazendo esses podcasts informais, assim, né? E aí trazer aqui pro formal, né? Então é isso, né? A gente convida também o pessoal aí a nos acompanhar e até uma próxima vez, né? Obrigado a oportunidade de falar. Eu acho que o espaço todo espaço é muito relevante. Eu fico muito feliz aqui de poder contribuir e gerar discussões com vocês. Que bom. Obrigada. Obrigado. Show. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau.